Saudação, pessoal. Professor Anderson mais uma vez aqui. Agora voltamos com a questão 3. É uma questão com enunciado bem curto e ele simplesmente te pede para determinar a equação da reta que passa por dois pontos. Esse ponto e por esse ponto. Isso aqui a gente já sabe que é possível fazer por causa do segundo postulado de Euclides, que nos diz que por dois pontos sempre vai existir uma reta que os interceptam, né? Existe uma reta aí por quaisquer dois pontos que você tem. E ainda mais essa reta é única. Como a gente está pegando pontos no plano cartesiano, a gente já pode assumir que essa questão está querendo que você determine uma equação de primeiro grau com y relacionado com x. Bem, a primeira coisa é a seguinte. A gente vai usar o método do coeficiente angular. Mas aí você pode virar para mim e perguntar, o que é o método do coeficiente angular? Isso aqui eu apresentei para todas as turmas eu apresentei esse método. Porém, como é algo que pode ser apresentado de forma bem rápida, talvez passou despercebido por você. Mas é o único jeito de resolver a questão? Não, não é. Mas, como a gente está se preparando para fazer uma prova com tempo limitado, então é bom a gente concentrar naquelas resoluções mais rápidas. Existe um outro método de resolver. Esse eu apresentei em sala, inclusive. Não é muito demorado, é um pouquinho diferente, mas esse método do coeficiente angular ele é mais interessante porque ele já usa um resultado que é bom você conhecer. Um resultado que, inclusive, é muito útil quando você está aplicando matemática para entender o movimento nos corpos lá na matéria de física. Então, bora lá. O método do coeficiente angular nos diz o seguinte. Toda vez que você tem dois pontos e você define um ponto inicial e um ponto final, para a equação da reta que é igual y igual a x mais b, com esse a e b sendo constantes, né, números reais, lembrando que esse é nosso coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, o método do coeficiente angular vai dizer o seguinte, existe o coeficiente angular que ele pode ser determinado pela variação de y sobre a variação de x. Olha só que interessante. Uma vez determinados ponto inicial e ponto final, a nossa variação de y vai ser nada mais que y final menos y inicial. E delta x, que é a variação de x, vai ser x final menos x inicial. Lembrando que isso aqui só vale se esses dois pontos não tiverem a primeira coordenada igual, tá bom? Uma vez que se eles forem igual, se eles não forem diferente, isso aqui vai dar zero. E aí a gente vai ter uma divisão aí com denominador zero, e isso aqui, né, nos implica sérios problemas aqui. Um deles é você não conseguir fazer essa conta, tá? Nesse caso aqui, né, 2 e 1 não são iguais, e não sendo iguais, você consegue definir essa equação da reta por eles usando o método do coeficiente angular. Então, quem que a gente vai escolher? Olha só. Né? Lembrando que esse coeficiente angular é o que a gente entende por coeficiente angular da reta mesmo, tá? É a constante que multiplica x. Então, de posse dessa ferramenta poderosa, a gente vai partir aí dos dois pontos dados na hipótese do problema. Então, a gente vai pegar 2 e menos 2, e 1 e menos 4. E o primeiro passo é o seguinte, olha, vamos definir um ponto inicial e um ponto final. Aqui a gente poderia definir o inicial como 2 e menos 2 e o final como 1 e menos 4. Teria problema você colocar esse como inicial e esse como final? Não. Você só chegaria numa outras continhas que você iria fazer, porém a equação da reta que você conseguiria definir seria basicamente a mesma, tá? Não iria alterar em nada aí. Então, bora lá. Aqui, vamos considerar o inicial 2 e menos 2 e final 1 e menos 4. E a gente vai seguir no seguinte raciocínio. Aplicando a nossa ideia aqui de coeficiente angular, a gente vai pegar y final, que é menos 4, menos y inicial, que é menos 2. Tome cuidado, o devido cuidado aqui de que esse menos é da fórmula, e esse menos aqui são dos valores, então você tem que preservar eles.
E novamente aqui, né, de forma análoga, você vai fazer para x, x final menos x inicial, e você vai descobrir que o seu coeficiente angular, fazendo essas continhas, né, respeitando as propriedades de que menos com menos é mais, e ficaria menos 4 mais 2, que é menos 2, e 1 menos 2, que é menos 1, menos com menos dá mais, e você chegaria que o coeficiente angular é igual a 2. E olha só, se o coeficiente angular é igual a 2, a gente já tem a nossa primeira informação para definir a equação da reta, certo? Por quê? Se o coeficiente angular vale 2, a nossa equação fica dessa forma aqui. Mas olha só, nos resta definir quem? B. Né? Já determinamos o coeficiente angular, nos resta definir o coeficiente linear. Mas olha só, a gente tem informação de que os pontos no plano cartesiano nada mais são do que pares ordenados que relacionam x com y, né? Ou seja, são resultados de equações dessa característica. Então, para determinar B após determinado segundo o coeficiente angular, esse aqui é o segundo passo da resolução. A primeira é essa, a segunda é essa aqui. Você vai proceder da seguinte forma. Escolha um dos dois pontos, tá? Salvo engano, eu fiz essa resolução em sala de aula e eu usei 2 e menos 2. Como pode pegar qualquer um dos dois, aqui eu vou pegar 1 e menos 4, para você ver que não faz a menor diferença. Então, o que significa, né? Quando x vale 1, o meu y tem que valer menos 4 nessa equação. Então, eu vou substituir y aqui por menos 4 e x por 1. Agora, a gente chega numa equação de primeiro grau com uma incógnita. E aqui é o nosso procedimento padrão de isolar a incógnita e descobrir o seu valor. Então, 2 vezes 1 é 2, que é positivo, ele vai passar na nossa regra mnemônica, né? Passa, menos 2. Ficando menos 4 menos 2, a gente chega que B é igual a menos 6. Uma vez determinados A e determinado B, a gente consegue finalizar a nossa equação sabendo que ela é igual a y 2x menos 6. E assim a gente termina a nossa questão. A reta que passa por esses dois pontos é uma reta que tem essa equação aqui. Pessoal, um adendo é o seguinte. Você pense o seguinte em tentar usar o método coeficiente angular na questão 1. Porque lá a gente não tinha f aplicado num ponto, que dá um outro. Se você entende f de x como y, você consegue determinar dois pontos lá, né? Salvo engano, um ponto para 3 e um ponto para 4. Então, lá você teria um x igual a 3 e o y igual a 6. E no outro ponto, x igual a 4 e y igual a 8. Tá? E lá a gente não quer definir a equação de uma reta. Então, tá aqui, ó. Você vai usar um método completamente análogo a esse e determinar a lei de formação da sua função, uma vez que a lei de formação de uma função de primeiro grau é uma equação de primeiro grau, né, que é uma equação da reta. Então, olha só, existem pelo menos três formas aí que a gente já viu de resolver a questão 1, né? Aquela que eu apresentei, a segunda, que é um método alternativo, só que usando argumentos um pouco mais rebuscados, e esse terceiro método que vocês também são capacitados de fazer, que é o método coeficiente angular, que você simplesmente precisa de dois pontos, tá bom?